Olá, meu amigo, minha amiga, meu colega advogado, minha colega advogada, bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E nesse tempo atípico que nós estamos vivendo no mundo, o Rio de Janeiro não fica de fora e a gente está utilizando aqui nossos espaços durante a quarentena, com o isolamento, para convidar também outros colegas advogados e advogadas para estar junto com vocês, você que está acessando nossos canais, o YouTube, o próprio canal da OAB, enfim, para estarmos o tempo todo trazendo as novidades, que tipo de percepção que a gente vai ter do nosso cotidiano, com as coisas que estão se transformando tanto, e as perspectivas para o futuro. E hoje quem está conosco aqui é o Dr. Carlos Alberto Sobral Pinto, ele que é um advogado que milita na área do consumidor, e o nome dele surgiu porque nós estamos diante do aniversário, do 30º aniversário da criação do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui para o doutor Carlos Alberto. Doutor, obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria, já de início, a tua avaliação. Valeu a pena termos o Código de Defesa do Consumidor ou acabou sendo um instrumento de muitas dores de cabeça? Olá, Zé Fernandes, como é que vai? Tudo bem? Olá a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Enfim, antes de mais nada, quero agradecer, né, o convite, essa presença, saber que você agora faz parte, integrante desse time maravilhoso que a OAB tem hoje, com a presidência do Luciano Bandeira, com o nosso presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OABRJ, que é considerada uma das mais produtivas e ativas no Brasil inteiro. Sou seu fã desde a época do Direito em Debate, né? E que agora você está conseguindo avançar, e ainda bem, mesmo que a gente, como você bem disse, em termos de pandemia, a gente não possa estar presencialmente falando, né? A gente hoje tem todos esses meios, que eu também penso que a pandemia acabou antecipando, né? Algumas questões que envolvem a própria tecnologia, a informática, e que, de uma forma ou de outra, possibilita a gente estar aqui batendo esse papo. Você fez uma pergunta, né, que realmente é uma pergunta que gera algumas, se não muitas, controvérsias no nosso direito, no direito brasileiro, né? Se a gente para pensar que durante 20 anos, pelo menos, a gente viveu em um outro tipo de regime, né, de um outro tipo de Estado, né, a gente não tinha o acesso que a gente tinha a alguns tipos de informação, bem como a uma legislação específica. Se você parar para pensar que a gente teve, né, uma anistia ampla, geral e restrita, né, uma constituinte, uma Constituição, que já naquela oportunidade previu, né, o Código de Defesa do Consumidor, através do seu artigo 170 e do próprio artigo 5º das Garantias Individuais, eu penso que só nessa toada isso já foi um grande avanço, né? Sem falar ainda na própria sequência do acesso à justiça para se colocar verdadeiramente em prática os juizados especiais através da 9.095. Então, eu vejo sim, independente das controvérsias, de tudo mais que a lei girou, porque, repito, né, se a gente veio de um Estado que não era considerado democrático, né, que não era democrático, a gente passa a viver um Estado democrático de direito, onde as percepções, né, e todos os anseios da sociedade puderam efetivamente ser colocados em práticas, eu penso que sim, independente das controvérsias, houve um grande avanço, sim. Sim. E com relação já a esse período excepcional que a gente está vivendo, a gente teve um tipo de conflito diferenciado também, ou simplesmente, como o senhor tocou, assim, passando a sua fala inicial, é apenas uma antecipação de situações novas? O direito, né, Zé Fernandes, ele todo dia ele muda, né? O direito é como uma nuvem, né? Você olha
ela está lá, daqui a pouco está chovendo, daqui a pouco está mais nublado, o céu está limpo. Então, no dia a dia, a gente vai, sem sombra de dúvidas, lidar com situações totalmente diferenciadas, né? E eu considero as situações diferenciadas como situações que realmente fazem a sociedade evoluir como um todo, desde que ela seja amparada legalmente, né? Então, nesse aspecto, a pandemia trouxe alguns fatores, né, novos. E, como eu disse, através de uma antecipação. Antecipação essa que, por exemplo, a gente vê através das próprias compras, que eu não digo 100%, mas a grande maioria delas foram feitas via online, né? Hoje você faz a compra do mercado, você faz a compra da farmácia, você faz a compra de roupas, né, via internet. E, obviamente, até porque a gente ainda não tem nada muito mais específico com relação a esse tipo de transação, a gente pode dizer assim, o consumidor, muitas vezes, ele se sente lesado, né, tal qual ele se sentia quando as compras também eram feitas de forma presencial. Só que agora o modelo é outro. Sim. Tem uma questão, doutor Carlos Alberto, que muitas pessoas ficam extremamente incomodadas, que é em relação a indenizações por má prestação de serviço, ou danos materiais mesmo, danos morais que as pessoas sofrem em relações de consumo. E a gente tem desde danos muito graves que são acarretados até pelos prestadores de serviços públicos, até pequenas empresas. O senhor acha que a dosimetria das sanções no Brasil ela é inadequada? Porque a gente fica vendo filme americano, noticiário americano, né? A gente vê que uma pessoa ou outra, quando sofre uma lesão, tem uma reparação que tem um poder muito além de reparar o dano, mas de punir de uma forma exemplar o causador do dano. Como é que o senhor analisa essas questões? Essa questão, ela pode ser bem avaliada até em função do que eu disse com a própria criação dos juizados especiais, né? Os juizados especiais, eles têm um teto para as indenizações, né, que monta o valor de 40 salários, né? Isso com a presença de um advogado, o que nada impede também que o próprio consumidor vá a juízo, né, desde que a causa seja até 20 salários, demandar. Bom, lá no começo, as indenizações elas não tinham, como você bem disse, nenhuma dosimetria. Ela não adotava algum estilo ou um aspecto padronizado. Padronizado não, porque parece que uma coisa pode valer mais do que a outra, mas isso aí depende, obviamente, não só daquilo que ele está pleiteando, mas da dor que ele possa ter sentido. Então, no começo, as indenizações, a maioria delas, elas giravam sempre em torno dos 40 salários. E quando você fala 40 salários mínimos, pegando esse viés do juizado especial, né, sem minorar isso, sem dizer que uma coisa pode ser mais ou outra, 40 salários mínimos, por exemplo, para alguém que ganha um salário mínimo, são 40 meses de trabalho, né? Então, o tipo da lesão e a evolução disso dentro do nosso direito, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, o próprio judiciário resolveu adotar alguns critérios, né, a depender do tipo da demanda, das provas colhidas e dos efeitos daquela sinalização de eventual dano que o consumidor possa ter sofrido. O cidadão, se ele achar que a lesão dele é muito maior, ele pode demandar em juízo comum também, né? O senhor acha que essa possibilidade ela acaba ficando mais difícil do cidadão conseguir uma reparação, o processo fica mais demorado? Vale a pena as pessoas entrarem em juízo por outra via que não a do juizado especial? Na verdade, essa questão da judicialização do processo ela é muito debatida, né? Ela é debatida porque o consumidor, antes mesmo de ajuizar as próprias ações, eles têm alguns canais, há canais governamentais, inclusive, a própria Comissão de Defesa do Consumidor, que elas podem orientar aquele consumidor de muitas vezes nem sequer ajuizar a ação, de tentar resolver o problema de uma forma administrativa,
né? Até porque, muitas vezes, existe um confronto de informações, meu caro, que pode ser que o consumidor tenha entendido de uma outra forma, né? Essa outra forma que ele entendeu, antes mesmo dele tentar o procedimento administrativo, a gente pode assim dizer, ele já entende de uma vez por judicializar o processo, né? A gente vem vivendo uma transformação dentro mesmo do direito, e aí previsto no próprio legislativo especial que um dos princípios é a conciliação. A conciliação avançou muito durante todos esses anos, né? Já houve um período grande dessas conciliações e que ela nunca mais vai sair do perfil tanto do Poder Judiciário, dos advogados e do próprio consumidor. Mas nós já evoluímos, meu caro. Nós já evoluímos para a mediação. A mediação hoje também é um grande meio, um grande acesso de uma forma de, mesmo o processo estando judicializado, você resolver da melhor forma possível. Onde, nesse aspecto da mediação, certamente as partes vão chegar a um denominador comum de uma forma em que a lide, ela deixa de ser, ela não é que ela deixe de ser a lide, mas ela se transforma numa relação amistosa, numa relação menos conflituosa, melhor, né, para a resolução do conflito. Sim. Quanto ao aspecto que você falou das causas que tramitam ou que podem vir a tramitar na justiça comum, e aí a gente já está falando do próprio Tribunal de Justiça, nas varas cíveis, né? Realmente, não é que o consumidor, ele por si só entenda, mas tudo depende de uma questão probatória, já que no próprio juizado, um dos aspectos é a menor complexidade da causa. Então, determinadas causas, onde seja uma prova menos complexa, tranquilamente ela pode ser ajuizada em sede de juizado especial. Óbvio, se for uma matéria mais complexa, a depender de um conjunto probatório maior, sem sombra de dúvidas, o caminho, repito, antes, ou melhor, depois das tratativas administrativas junto aos órgãos competentes e até a própria Comissão de Defesa do Consumidor. Sim. O senhor tocou na palavra mediação. Qual o papel que o advogado deve ter diante de um cliente, diante de uma pessoa que ele esteja dando algum tipo de orientação, em relação à experiência que o cidadão teve de consumo, que é uma coisa muito subjetiva às vezes. Às vezes a pessoa entende que teve um grande sofrimento porque ela ficou aguardando 1 hora na linha e a ligação caiu. Ela acha que aquilo já é uma questão absolutamente aviltante e ela quer um dano moral por conta disso. Ela procura advogado. Como é que o advogado lida com esse ânimo? Como é que ele ajuda a aplacar esse sofrimento ou se o caso é mesmo de judicializar o problema? Verdade. Você tocou num ponto que é muito interessante, né? A ação, o direito de ação é incondicional, né? Então, a partir desse momento, ajuizar uma ação pode ser feito, né? O papel do advogado, e aí eu vou citar aqui com muito orgulho o meu avô velho Sobral Pinto, ou antigo Sobral Pinto, ou sempre Sobral Pinto, né? De que o juiz é o primeiro juiz, o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então, nos dias atuais, amigo, eu não consigo desvincular a imagem do advogado a do psicólogo, vamos dizer assim, né? A do advogado para atender o cliente, realmente, a partir do momento quando você recebe uma procuração, né, você, na verdade, você deixa de ser você passa a ser aquela pessoa, né? Você está literalmente para representar os direitos daquelas pessoas. É mais ou menos como um ator, né, que pega um papel numa peça de teatro, no cinema ou na televisão e passa a viver aquela realidade ali, né? E muitas vezes a realidade do cliente é uma realidade que para ele é muito dura. É uma realidade que ele, não digo que ele exaspere, né? Porque cada um sabe a própria dor, cada um sabe aquilo que ele sente, né? Mas
para o advogado nessa hora, não que ele tenha que ter a frieza, mas ele tem que ter a tecnicidade, até porque, meu caro, eu acho que a advocacia é vocação. Você tem que ser um vocacionado, né? No outro dia, rápido, sem fugir muito do assunto, eu estava tendo um debate sobre a jovem advocacia, né? O que é um jovem advogado? O advogado normalmente se forma com 23, 24 anos, mas é aquele que se formou com 50 anos. Ele é um advogado novo também, ele é um jovem advogado, né? E esse preparo, eu penso que nós temos que evoluir, e a Ordem vem fazendo esse trabalho, né? Através do Luciano Bandeira, com as prerrogativas, né? Através do projeto de mentoria que hoje está dentro da OAB, para fazer com que nós, que somos mais experientes, né, possamos trazer para esses colegas essa visão da advocacia como uma forma fundamental de regulação dos atos da sociedade. A sociedade, ela precisa do advogado, mas não do advogado só que atue no processo. Ela precisa do advogado para que o advogado possa, de uma forma ou de outra, e às vezes até de forma mais incisiva, orientar o seu cliente, fazer com que o seu cliente entenda que aquela dor dele, ela pode ser minorada e até mesmo resolvida sem uma medida judicial. Veja que nas próprias salas de mediação, as mesas sequer são quadradas, retangulares, elas são redondas, para que ali, naquele momento, procure ocorrer uma interatividade entre as partes que ali estão para compor, mas para compor no sentido de que ambas que saiam satisfeitas, podem não sair? Podem não sair. Isso não vou dizer que é um detalhe. E nessa hora a presença do advogado também é fundamental, mas fundamental ainda como um orientador. Como alguém capaz de dirigir as ações para que o bem comum maior de ambas as partes seja atingido. O consumidor brasileiro, o cidadão / consumidor brasileiro, ele está diferente daquele cidadão antes do Código de Defesa do Consumidor? Ele se sente mais empoderado, se sente mais cidadão? Qual a avaliação que o senhor faz? Sem dúvida. Como a gente começou a criação, a evolução do Código de Defesa do Consumidor, ele tem, sobretudo, também uma função educativa, né? Quiçá cultural, né? Porque se durante um tempo também as empresas não se encontravam organizadas para atender os anseios desse consumidor, o consumidor é desde o Pacta Sunt Servanda, né? desde as questões iniciais do contrato, elas também evoluíram para uma melhor apresentação desse serviço. O problema não vai ocorrer? O problema ocorre, óbvio que ocorre. Isso aí não tem dúvida. E não ocorre só com relação às empresas, não. Ocorre no direito quando você fala de direito de vizinhança, né? Quando você fala de outras questões e outros aspectos dentro da realidade do nosso direito e do nosso povo, né? Que envolvem diretamente a cidadania. A cidadania, ela é fundamental. Quando você vê, por exemplo, alguém com uma lata de lixo próxima jogar um pedaço de um papel de bala fora da lixeira, você para e você olha assim, por que esse cara não jogou ali na lixeira? Aí eu te pergunto, meu caro, essa questão é educacional ou é cultural? Bom, isso aqui é só para uma reflexão, porque eu entendo que também é uma pergunta bastante peculiar e talvez até muito difícil de ser respondida de uma forma mais exata, né? Mas sim, obviamente eu entendo que o nosso povo é um povo maravilhoso, né? O cidadão brasileiro é um cidadão peculiar, né? É um cidadão receptivo, né? E eu entendo também que essa receptividade ela se deu também com relação ao próprio Código de Defesa do Consumidor. Por isso eu penso, sim, que nós melhoramos em todos os sentidos. Tanto aqueles que fornecem o serviço, quanto aqueles que consomem também de uma maneira geral. Sim.
Doutor Carlos Alberto Sobral Pinto, muito obrigado por ter participado conosco do nosso hashtag OABRJ Debate. O papo estava muito agradável, o papo foi muito, não só agradável, mas ele foi muito instrutivo, porque ele tocou em colunas vertebrais do nosso exercício da advocacia, porque sem obedecer princípios éticos, princípios morais, a boa-fé, de fato, a gente não estará contribuindo para a cidadania, né? Então, eu quero te agradecer muito pela sua participação conosco aqui, pedir para todos vocês que estão nos assistindo, vocês divulgarem nossos vídeos com seus amigos advogados, seus filhos estudantes, você entrar sempre no site da OAB e replicar quanto mais os nossos conteúdos. Doutor Carlos Alberto, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima, viu? E parabéns a todos da tua equipe e do teu time. Obrigado por me ajudar a fazer parte dele. Obrigado. Um grande abraço.